Tamo junto. Vamos ver aí, ó. Jones Manuel, esse corte. Jones Manuel. Jones Manuel também aí que tá, mano, na trincheira aí também, brigando contra o arcabouço fiscal, né? Junto com a gente aí. O keynesianismo brasileiro morreu e tem uma foto do André Roncaglia na thumb. Vamos ver aí. Solta sua voz, Jones. O tema do vídeo de hoje é: o keynesianismo está morto no Brasil, F. os intelectuais F. e o novo type de gasto. Antes de começar provavelmente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu já gravei um vídeo aqui no canal. Fale. Falando sobre a contradição em termos, que é o marxismo desenvolvimentista. Está aparecendo aqui na tela. Também já gravei vídeos sobre desenvolvimentismo em si. Tem vários materiais sobre o keynesianismo. Veja, para mim é muito claro que o keynesianismo e o pós-keynesianismo e as diversas correntes desenvolvimentistas no Brasil, elas têm mérito de diagnóstico dos problemas do país. Então, assim, eu gosto muito de ler, de acompanhar economistas keynesianos, economistas desenvolvimentistas, neodesenvolvimentistas. Então, eu acompanho até de gente, inclusive, que já me ofendeu, né? O Paulo Gala, acompanho o Paulo Gala, acompanho... Paulo Gala ofendeu o Jones? Alguém viu essa cena? Paulo Gala ofendeu o Jones? O Beluso eu gosto, Beluso, gente boa. Acompanho o Beluso, acompanho o Nelson Marconi, acompanho essa turma todinha aí, né? O desenvolvimento, até o Brescia Pereira eu acompanho, que para mim é um dos mais à direita dessa turma aí, né? O desenvolvimentista. Então eu gosto de acompanhar, porque eles fazem um debate muito bom sobre política de juros, sobre política cambial, sobre subsídio, sobre política industrial, de comércio exterior, de ciência e tecnologia, etc, etc, etc. Agora, há um problema de concepção de estratégia política no keynesianismo brasileiro. Porque na prática, uma política coerente, keynesiana de desenvolvimento industrial e de ação planejada de longo prazo do Estado na economia capitalista periférica não existe, não é possível. Sem um processo de crescente radicalização de massas no sentido de uma revolução brasileira. Ponto. Como é que é? Deixa eu voltar aqui, mano, que eu perdi o raciocínio. Não é de longo prazo do Estado e de ação planejada de longo prazo do Estado na economia capitalista periférica não existe, não é possível. Sem um processo de crescente radicalização de massas no sentido de uma revolução brasileira. Ponto. Isso é a diferença entre você e os desenvolvimentistas, né? Os trabalhistas e tal. Essa é a diferença, pô. É por isso que você não é. Você é comunista e os caras não são comunistas. Isso é uma das diferenças centrais. Né? Isso é um dos pontos. Mas e aí? Vamos aí. Vamos aí. Mas você não provou nada, né? Você só colocou seu ponto aí e não provou nada, tá? Sua percepção é essa. Beleza. Aí eu posso rebater essa daí, eu posso rebater essa com aqui, mano. Não tem nenhum materialismo pra fazer revolução comunista no Brasil. Pronto. Ponto. Vou fazer igual você. Ponto. Não tem. Ponto. Não é à toa que aqui no Brasil vem ventos e marés, vem verão e vem primavera, vem inverno, vai e volta, não sei o quê, e nenhum país da América do Sul é industrializado. Percebe? Sim, nenhum. Porque a questão da industrialização, do desenvolvimento, da complexidade produtiva e da capacidade de dominar a ciência e tecnologia, em última instância, é uma questão de poder político. Como eu já debati no meu livro, é possível industrializar o Brasil. E aqui no Brasil, tem uma característica peculiar. Então o Brasil tem uma indústria primária, né? Uma indústria primária, o Brasil tem, né? Querendo ou não, tem. E isso não foi feito através do comunismo. Né? Então, assim, o seu argumento só reforça o argumento dos caras, dos desenvolvimentistas. Mas vamos aí. Peculiar
que é como boa parte dos pensadores da economia são acadêmicos, o que traz coisas boas e traz coisas ruins, e não estão ligados a movimentos de massa orgânico, estão muito mais ligados, inclusive, a máquinas partidárias, você tem uma flutuação. O Paulo Gala disse que ele não sabia de porra nenhuma, mas o Gessé de Souza foi mais contundente. Ele distratou em vídeo também, mas como pegou muito mal, ele pediu desculpas em vídeos ao Jones Manuel. Pô, desculpa, Cris, explica melhor que eu não entendi, mano. Não sei, foi isso mesmo que eu entendi? De posições, de acordo com a conjuntura eleitoral. Então, no Brasil, os keynesianos passaram 7 anos criticando teto de gastos. 7 anos. Criticando teto de gastos, criticando austeridade e tal. E aí pode revisitar, gente. Não acreditem em mim. Podem revisitar. Vocês vão ver que a premissa da crítica correta não era que o modelo institucional do teto de gastos era ruim. Só isso. Era que não precisa de teto de gastos. Isso não existe. A ideia de que você vai estabelecer uma regra fiscal que vai determinar previamente, ignorando essa das eleições, foda-se, o tipo de crescimento do gasto público, o tamanho do Estado, isso não existia no Brasil até 2016, com o golpe do Michel Temer, que você tinha regras fiscais que limitavam certos aspectos de expansão da máquina pública, como a lei de responsabilidade fiscal, que, por exemplo, que punha um garrote o oferecimento de serviços públicos diretos pelo funcionalismo público, né? Na ideia que você vai limitar tudo na legislação, ignorância das eleições, isso é uma aberração. Então, a própria ideia de um teto de gastos em si, isso não existia no Brasil. É 2016. E a própria ideia de regra fiscal que vai definir quais vão ser os resultados fiscais do Estado, ignorando se vai ter guerra, se vai ter pandemia, qual é a expectativa das urnas, como é que está o cenário internacional. Até os anos 1980, só 4 países do mundo tinham regras fiscais. É o neoliberalismo que sai empurrando isso no mundo. Né? Inclusive o Davi De Castro debateu isso muito bem no episódio do Revolu Show, que a gente participou sobre o novo teto de gastos, do arcabouço fiscal. Então a ideia em si de que vai ter uma regra que vai ignorar a luta de classes, que vai ignorar as conjunturas políticas, que vai ignorar a eleição e vai cimentar como vai ser a política fiscal do Estado, já é em si uma aberração. Então vocês podem pesquisar, pegue seu economista preferido, o economista que você mais acompanha, e veja o que ele falava de teto de gastos de 2016 até 2021, 2022. Eles vão criticar. Eu gosto muito do Nelson Marconi. Ele sempre foi contra o teto de gasto, ele continua sendo contra o arcabouço fiscal, né? Mas aí, beleza, tem as questões políticas e tal, a crítica dele é mais suave, mas aí o cerne é o mesmo ainda, né? Agora o Paulo Gala realmente é cavalinho de pau. Cavalo de pau, Elian Jabbour, cavalo de pau, cavalo de pau. Aí não tem mano como defender muito não. O Marconi não. Inclusive nas críticas que muitos economistas faziam a ele, inclusive até o Thiago, mano. Até fez isso aí em off, em coisa e tal, ele sempre falou, mano, Marconi é fiscalista. Até do Benevides mesmo, os caras falam, mano, Benevides, o mais fiscalista é o Benevides. Tal, então. Mas enfim, vamos lá. Vai, Jones. Não só o modelo do Temer, eles vão criticar a própria ideia de teto de gastos. Mas aí o Lula ganhou. E aí, com todo respeito aí ao Lord Keynes, parafraseando, né, usando a frase dele, todos os keynesianos estão mortos, e nem foi a longo prazo. De repente se fez uma virada de chave e começou a justificar. O Elias Jabbour fez uma justificativa, mas pelo menos o Elias Jabbour, ele começou dizendo que o novo teto de gastos era um avanço civilizatório. Depois ele mudou de posição, disse que era uma porcaria, mas era o que dava para fazer com a correlação de forças do Congresso. Então ele deu uma melhoradazinha na posição dele. Não era o que dava para fazer. Tem vídeo no canal, o debate do Elias Jabbour e Davi De Castro explicando isso, por exemplo. Mas tem gente que é pior. O André Roncalha. E aqui, gente, veja, isso aqui não é ataque pessoal. Nada contra o André Roncalha. Nunca, inclusive, encontrei ao vivo. Não sei se é gente boa, não sei se é um cara legal. Não sei se é uma boa pessoa para tomar uma cerveja. Mas o debate de ideias exige certa dureza e exige certo princípio. Veja, o que foi que o André Roncalha fez? Ele tem uma coluna na Folha de São Paulo, né? Não
Tinha, né? Não tinha, né, Jones? Olha aí, um detalhe importantíssimo, Jones. Informação. Não tinha. Vai. Tá aqui, ó. A coluna dele. O último artigo foi sobre neoindustrialização, ganha força na agenda do governo Lula. Aí tem artigo sobre a Petrobras, artigo sobre a Argentina, dolarização do mundo, é razoável criminalizar a política econômica, arriscar a diplomacia econômica de Haddad e tal. E o André Roncalha, ele fez uma coisa que é muito engraçada. E aqui vamos lembrar a temporada... Cavalo de pau ele fez? Haddad lança no final de março os parâmetros do novo teto de gastos. A premissa do Haddad é manter uma lógica de teto de gastos. Aí eu esperei, eu falei, não, agora, pessoal keynesiano, pós-keynesiano, pessoal aí que estudou na Unicamp, que leu Maria da Conceição Tavares, que passou a vida lendo a professora Leda Paulani, vai descer crítica na ideia de manter o teto de gastos. E não. O artigo do André Roncalha já inaugura isso, né? O novo teto de gastos é um avanço institucional. Pronto. Qual é a premissa dele? A premissa é um argumento falso que eu já debati aqui várias vezes com você, que é melhor que o teto de gastos do Temer. Mas veja, gente, qualquer porcaria é melhor que o teto de gastos do Temer. Vou falar uma coisa assim, real, né, mano? O Jones falou ali, mano, pô, democracia... Você tem um plano de industrialização, coisa e tal, está ligado com uma questão política de você ir, coisa do tipo. Beleza, agora o André Roncalha tá falando assim, mano, o novo teto de gasto é melhor... O novo arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal é melhor que o teto de gasto. Aí, bom, qualquer coisa é melhor que essa porcaria. E qual que foi a desculpa do Jones fazer campanha pro Lula no segundo turno? Porque o Lula é melhor que o Bolsonaro. Qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro. Então não justifica. Entendeu? O mesmo erro, é o mesmo erro que o André tá fazendo. É o mesmo erro que o Jones tá fazendo também. É o mesmo erro. Se o Bolsonaro tivesse feito um novo teto de gastos com o Paulo Guedes, seria melhor que o do Temer. Porque, basicamente, o teto do Temer foi feito para não funcionar. Tanto que, na prática, na maioria dos anos, ele não foi cumprido. Então, qualquer um conseguiria fazer algo mais realista do que o teto de gastos do Temer. Que, na prática, quase ano nenhum foi aplicado. Por que no segundo turno você vai lá fazer campanha pro Lula, coisa e tal, fazer foto com boneco, coisa e tal? Até votar no Lula, beleza, né? Cada um vota quem quiser, whatever. Mas assim, pô, por que você fazer campanha, coisa e tal, foi pra rua pra fazer campanha pro Lula no segundo turno, coisa e tal? Porque é melhor que o Bolsonaro. Essa é a desculpa dele. E aí se você... André, por que você tá defendendo arcabouço fiscal, coisa e tal, tá aí fazendo coluna defendendo arcabouço fiscal? Porque é melhor que teto de gasto. Ele vai falar isso. É a mesma coisa, entendeu? No segundo turno, ele não era obrigado a fazer campanha pro Lula. Não era obrigado, pô. Obrigado não era. Aliás, foi aplicado nos seus resultados esperados, né? Para as políticas públicas de saúde, educação, cultura, lazer, a tesoura saiu passando que é desgraça. Então, André Roncalha... Como é que a tesoura saiu, Jones? Passando que é desgraça. Saúde, educação, cultura, lazer, a tesoura saiu passando que é... Caraca, a tesoura é cachorro, caralho. Muito bom, muito bom. Muito bom, tesoura passando. Desgraça. Educação, cultura, lazer, a tesoura saiu passando que é desgraça. Então, André Roncalha, o argumento é aqui, ó. Trata-se de um sistema de regulagem do equilíbrio orçamentário formulado com vistas ao longo prazo. Seu desenho permite a calibragem da regra de forma a refletir os anseios das urnas, à esquerda e à direita. Veja, isso é mentira, né? Caralho, isso que... Porque o novo teto de gastos... Que xadrez 4D, hein, Roncaglia? Porra. Xadrez 4D moendo, mano. Que isso? Diz que no máximo, o gasto público vai crescer 2,5% ao ano, isso a depender do cumprimento de uma série de metas. Então, assim, não. Lula, por exemplo, em 2009, em 2010, Lula expandiu o gasto público em 9%, em 2010 expandiu o gasto público em 16%. Ele foi eleito para isso, né? Com a promessa de construir mais universidades, construir mais hospitais, escolas técnicas, e fazer casa, Minha Casa Minha Vida.
com o novo teto de gastos, o Lula não faria isso. Então, primeiro, a afirmação do André é falsa. A não ser que o André ache que dá para responder os desejos da esquerda e à direita com a variação de gasto público que vai entre 0,6 a no máximo 2,5. Ele não acha isso, né, Jones? Ele não acha isso. O problema é que essas porra de pragmatismo político aí, o pilantrismo político, que não é pilantra no caso dele, né? É só um termo, tá? Mas assim, esse negócio de pragmatismo político tá intoxicando todo mundo, que agora a palavra, o fio do bigode não tá valendo mais nada. Agora você pode, mano, defender Lula e daqui a pouco você defende Bolsonaro e, mano... que Lula e Bolsonaro é muito igual, né? É muito parecido pro meu exemplo. Mas assim, você pode defender qualquer coisa aí, dar um plot twist, você pode ser um Felipe Neto da defesa dos valores, e se alguém questionar alguma coisa, você fala que é pragmatismo e já era. Entendeu? Você pode defender o fascismo, depois defender o comunismo, depois voltar ao fascismo de novo, entendeu? Defender o fascismo. Se alguém perguntar, você fala que é pragmatismo. Pragmatismo puro, entendeu? Desculpa pra tudo. Pragmatismo virou desculpa pra tudo. Uma variação de menos de 2%. Percebe? Tipo, e se alguém tiver como compromisso zerar o déficit de moradia em 4 anos, acabar com o analfabetismo em 4 anos, esse programa ganhar nas urnas, dá pra fazer isso com esse novo teto de gasto? Não. Dá não. Então isso é mentira. E aí, veja, é uma fase jogada que não permite nem sequer debater o mérito do argumento, porque não tem argumento, né? Não tem argumento. Aí diz, é um notável avanço institucional. Aí veja, num debate se o texto poderia ser melhor, num debate se poderia não ter um teto de gasto, é um avanço. Pronto. Acabou-se. Aí ele faz uma explicação um pouco mais técnica do... A neoindustrialização começou com as fábricas de pano. Puta que pariu. Do NAF, né, do novo teto de gastos. E aí chega na parte final, né? Aí ele fala, essa descrição técnica dele basicamente já caiu, né? Porque o teto ficou muito mais duro, entrou muito mais coisas, inclusive Fundeb e Fundo para Pagamento do Piso da Enfermagem, e apareceu punição em caso de descumprimento do teto por 2 anos seguidos, das metas, né, do novo teto de gastos. Está proibido reajuste salarial, está proibido novos concursos públicos, está proibido reajuste salarial para servidores, está proibido reajuste também no salário mínimo. Então tudo isso que está debatido aí já caiu. Perfeito. E aqui o novo modelo amplia a transparência da política liberal, explicitando o conflito redistributivo pelo lado do gasto da tributação. Veja, isso é falso, né? Por que assim? A transparência... O que não era claro no governo Temer? Assim, o problema do governo Temer não era de transparência, não era de prestação de contas, não era do funcionamento da contabilidade pública nacional, sabe? Ao taxar jogos de apostas, fundos exclusivos e grandes varejistas digitais estrangeiras, como eliminar... Veja, nada disso aqui se materializou. Ainda, pelo menos taxar jogos de apostas está a caminho, mas vocês sabem que essa questão de várias digitais da Shein, por exemplo, caiu, tem vídeo no canal, e por aí vai. Nem sequer rever brechas tributárias, isso também está em debate, enfim, não foi encaminhada ainda. Esta ação de compliance tributária abre uma discussão mais abrangente e transparente sobre a reforma tributária. Mentira, falso, né? Falso. Pô. Como assim? O que o NAF faz, e eu expliquei isso no meu vídeo sobre saúde e educação, está em perigo, ele força o governo a necessariamente aumentar a arrecadação. Força, isso é verdade. Necessariamente. Isso é o pé, mano. Isso é o pé do rolê do arcabouço. O governo só pode gastar até 70% não, vamos assistir de Assis. do que arrecada. Então, assim, se o governo não aumentar a arrecadação, não tem expansão do gasto público. Perfeito. Aí, isso abre 2 nichos. Ou o governo aumenta a arrecadação fazendo uma reforma tributária progressiva, o que não parece ser essa a intenção do governo Lula, e vários funcionários, membros do Ministério da Fazenda, já falaram que o governo não pretende aumentar imposto, ou o governo aumenta a tributação já regressiva da estrutura tributária brasileira, ou faz medidas paliativas que não têm lá muito fôlego, mas que são importantes. Melhorar a arrecadação, combater a evasão fiscal,
sabe, tipo, combater a elisão fiscal, medidas que são importantes, mas assim, que não vão dar um fôlego de arrecadação, sabe? Então, beleza, o novo teto de gastos, ele força o governo para aumentar o gasto público, necessariamente tem que aumentar tributação. Mas hoje no Brasil, inclusive, a reforma tributária está sendo formulada pelo Ministério da Fazenda, está sendo formulada pelo Bernardo Api. Quem é o Bernardo Api? É um cara de grandes empresas que passou a vida servindo a governos... O Jones chegou a chamar o Ciro de linha auxiliar do bolsonarismo? Não. O Jones sempre foi honesto esse bagulho assim, né, mano? Eles... Honesto até certo ponto, assim, né? A desonestidade é só política mesmo, assim. Nunca foi pra idioma nessas coisas assim. Nunca foi, não. Dê a César o que é de César. A retórica e o problema com o Jones é sempre político, assim. Não tem nada pessoal com ele, não. Múltiplos e Ambev. Mas que a turminha comunista realmente ficou sendo linha auxiliar do PT nessa relação, isso aí ficou. Não é o caso do Jones. Inclusive, ele até criticava isso. Não é o caso dele. Mas o resto da turma ficou assim. E várias empresas. Assim, alguém acha de verdade que o Bernardo Api vai apresentar uma reforma tributária progressiva, que vai tributar lucros e dividendos, que vai aumentar a alíquota do tributo sobre a herança, que vai buscar aumentar o imposto territorial rural, que vai rever a lei Candir, que vai taxar pesadamente o consumo de luxo, que vai pensar em medidas tributárias para exportação de lucro de multinacionais. Nada disso vai acontecer, né, gente? Tipo, cá entre nós, né? Ele termina. A maior transparência na política fiscal não deve ser menosprezada. Afinal, os ricos e as grandes empresas precisam colaborar com a estabilização da dívida pública. O BC pode fazer sua parte também antecipando. Veja, gente, existe um problema na estabilização da dívida pública brasileira. A dívida pública está explodindo. Não. Tem uma trajetória de crescimento descontrolada da dívida pública brasileira? Não. E aí, pelo contrário, né? Recuou a dívida pública, né? Acreditem em mim, vão no Conexão Xangai, o programa que o André Roncalhar participava, com o Wallace Moreira, com o Paulo Galo, com o Elia Jabu, para ver como é que eles debatiam esse negócio de dívida pública. Eles passaram anos dizendo que não existia problema, e realmente não existe um problema de descontrole da dívida pública. Isso é mentira, isso é uma mitologia liberal. Aí, em seguida, o André Roncalhar lança outro artigo debatendo o novo teto de gastos. Recebeu muitas críticas no primeiro artigo dele. Eu fui lá, fiz uma crítica educada. O Edu Alves também foi lá, fez uma crítica educada. O André Roncalhar foi e lançou outro artigo. Aí vejam. O Ministério da Fazenda divulgou o novo arcabouço fiscal. O time da Faria Lima, ele vai tentar elencar por pontos quem ganha e quem perde, né, nas suas pautas no novo teto de gastos. O time da Faria Lima, FL, o achou expansionista e o time da esquerda avalia como sendo a morte da agenda de desenvolvimento. Veja, FL é a Faria Lima e EP esquerda progressista. Vamos lá. Aí ele sai pontuando aqui, né? Em qualquer cenário, a regra assegura crescimento real de gastos. Cair na receita, o piso de gastos, investimento incluso, é ativado. E em expansão, o investimento se expande. Ponto para a esquerda progressista. Veja, na verdade não. Fique, né? Fique, isso aí fique. Porque assim, fique total. Em qualquer cenário, assegura crescimento real de gastos. Sim, no mínimo 6,6%. Não, 0,6%. O aumento de gastos não se dá no vácuo, né? Então, por exemplo, se tiver uma pandemia, se tiver uma crise capitalista, se tiver um acidente ambiental de proporções gigantescas, se tiver por qualquer motivo... Não precisa nada disso, né, Jones, também, né? Não precisa nada disso. Não precisa ter nada disso. Para o Brasil necessitar investir mais que isso. Só para manter a estrutura do que está aí, do parque, da infraestrutura brasileira, só para manter por isso aí é 3,5% do PIB. Então assim, mano, pô, aí fica a pergunta, algum brasileiro acha que no Brasil não precisa se investir em infraestrutura? Alguém no Brasil acha, alguma Dona Maria, algum seu José acha que o Brasil não precisa construir mais estrada? Alguma Dona Maria, algum seu José, não acha que o Brasil precisa abrir mais universidade? Alguma Dona Maria ou algum senhor José acha que o Brasil não precisa investir em uma ferrovia? Não existe essa Dona Maria e o seu José. Então, assim, para fazer o que o Brasil necessita fazer, que é o que eu chamo de reforma do século XIX,
Para fazer as reformas do século XIX que o Brasil tem para fazer ainda, esse 2,5 não dá? Estruturação radical, por exemplo, da cadeia produtiva da saúde, porque a gente importa, né, muitos insumos que são usados no SUS. Aí, sabe, tem uma guerra comercial, então não. Ah, não, mas o teto de gastos congelava o aumento real. Não, beleza, verdade. O teto de gastos é uma barbárie absoluta. Não dá para dizer que é uma vitória da esquerda progressista um negócio que o mínimo é 0,6 e o máximo é 2,5. Vamos lembrar sempre, gente, que 2,5 é abaixo da média de gastos do governo FHC. FHC, sabe a FHC que a gente chama de neoliberal, que tal? Vamos lembrar, inclusive, que é abaixo até do governo Bolsonaro, né? Fascista, genocida, então não é bem um ponto, né? Mas beleza, vamos para argumentar. Aí depois ele faz assim: em a sua atual calibragem, o novo teto de gastos faz um ajuste fiscal mais duro do que o teto de gastos que o antecedeu. Sobre o teto de Temer entre O vídeo tá sem áudio pra Twitch? Acho que é o seu volume que caiu aí, Guru. Entra e sai, mano. 2006 e 2019, a despesa caiu de 19,9% para 19,5% do PIB. O NAF, novo teto de gastos, começa com a folga devido à elevação da despesa para 18,9% em 2023, para a introdução, e vai reduzindo para 17,7% do PIB. 1,2 percentual até 2026. O que ele está dizendo, gente, é que o novo teto de gastos em 4 anos promete cortar mais do que o teto de Temer. Tá ligado? E aí, porque tipo, a despesa sobre o PIB caiu no governo Temer para 19,5% do PIB. No governo Lula, tudo dando certo, deve cair 17,7%. Então quer dizer que você vai ter uma compressão de despesa pública maior que no governo Temer, mas isso é uma vitória? Porque progressista para a esquerda progressista não orna o argumento, né? Agora, não sei se é o termo vitória que foi desvirtuado, Jones, ou se é a esquerda progressista que foi desvirtuada. Aí, esse ponto aqui que o André diz que é uma vitória para a esquerda progressista, isso caiu junto que foi aprovado na Câmara. Claro que o Senado pode rever isso, vamos ver e tal, mas isso aqui já caiu, então isso aqui não precisa nem ler, que já foi. Aí, outra coisa, se o avanço de despesas com saúde, educação e previdência exceder o limite de 2,5% de crescimento do gasto agregado, outras despesas perderão espaço. Veja, vai exceder. Porque aqui o André lista as 13 exceções. Isso aqui caiu quase tudo. Então o Fundeb, que estava com exceção, entrou no novo teto. O Fundo para Pagamento do Piso da Enfermagem, que estava com exceção, entrou no novo teto. Então aqui, isso vai exceder. Para evitar canibalização orçamentária, cogita-se rever, atacar, André, o piso constitucional da saúde e da educação. Cogita-se não, o governo anunciou que vai enviar uma PEC no segundo semestre, André. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, a notícia. Então, assim, cogita-se não, né? Seria um erro grave seguir essa linha sem um planejamento rigoroso da eliminação do déficit histórico acumulado nessas áreas. Mas que planejamento, André? Você tem no máximo um limite de expansão de 2,5% do gasto por ano. Como é que vai acabar com o analfabetismo? Como é que vai universalizar uma escola pública de qualidade? Como é que vai universalizar o acesso ao ensino técnico? Como é que vai universalizar o acesso ao ensino superior? Como é que vai cortar esse país de norte a sul de bibliotecas, de essa... O problema de ficar assistindo o Tamir é porque tô sempre abrindo umas cervejas. Hashtag desabafo. Okay? Então somos dois, viu, Natanael? Um brinde pra nós. Cheers. Essa leitura de cultura, de museus, de tudo isso. Sem falar não vai mudar, Jones, na saúde, com uma limitação de 2,5% no máximo do gasto público. Não vai, né? Joga a toalha, meu filho. Não vai, né? Aí não vai resolver o acúmulo histórico e o governo vai enviar a PEC para atacar os mínimos constitucionais de saúde e educação. Então, assim, tá de brincation with me, né, André? Brincation with me. E tudo isso que eu tô falando aqui, ele sabe, viu, gente? Vamos lá, viu? Porque eu respeito muito a inteligência do André. Aí aqui vem mais um ponto, que é para Faria Lima. Ao empurrar esses bancos para a concorrência com os bancos privados, a regra encurta o horizonte de financiamento. Basicamente, os bancos públicos também entraram no novo teto de gastos. Beleza, mais um ponto para Faria Lima. Vamos lembrar aqui, viu, gente? Ó, esse ponto aqui já caiu.
essas 3 exceções, boa parte delas, do que interessa à esquerda, já caiu. Isso aqui, para mim, não vale um ponto. Não vale. Porque, enfim, é isso, né? Como ele mesmo mostra no parágrafo seguinte, você vai ter uma média de expansão pública menor do que no governo Temer, de expansão da despesa pública sobre PIB. Né? E aqui, mais um ponto para a Faria Lima. O intervalo da tolerância do resultado primário vai disciplinar a disputa entre as 3 exceções. Boa parte delas caiu, bola neve de precatórios e tal. Aqui vem o último ponto, né? Mesmo assim, a salutar descriminalização da política fiscal. O novo teto de gasto substitui a imputação de crime de responsabilidade devido ao descumprimento de meta pela punição na forma de corte de despesa no ano seguinte e pelo risco reputacional do gestor. Prestação de explicação ao Senado. Ponto. Não, isso aqui também caiu. Caiu no relatório do Cajado e na votação no Congresso. Pode voltar a ser assim no Senado? De novo. Pode. Mas caiu também. Então não é ponto para a esquerda. Aí, vamos aqui. Conclusão final. Nesse 4x4 aqui, gente, na real, tá 7-1. E aí vamos colocar um só para argumentar. Beleza. Então, assim, tudo que o é melhor que o teto de gasto? André falava como ponto positivo do novo teto de gastos caiu. Tudo. Vou até abrir a tela agora. Tudo. Só ficou o crescimento real do gasto público de no mínimo 0,6%. E um certo tetozinho ali bem pequeno de investimentos. Então, veja. É só pelo meme. O que foi que aconteceu? É o 7-1. Depois disso? O André ficou debatendo o tema. O André fez uma autocrítica. O André está debatendo o novo teto de gastos. O André falou alguma coisa sobre a inclusão do Fundeb, sobre a inclusão do Fundo de Pagamento da Enfermagem, sobre a punição em caso de não cumprimento das metas fiscais, de proibir concurso público, proibir reajuste do servidor e proibir aumento de salário mínimo. Falou não, né? Não falou. Olha nas outras colunas dele na Folha de São Paulo, olha nas redes sociais dele, e veja, estou pegando o André como exemplo, eu poderia citar Laura Carvalho, poderia citar o próprio Guilherme Melo, que é funcionário do Ministério da Fazenda. Pega as entrevistas do pessoal do Conexão Xangai, pega a entrevista do Guilherme Melo antes dele ser governo. Então acho que tem que fazer um debate sério, porque veja, eu entendo perfeitamente quem virou governo e por ter compromisso de, inclusive de trabalho, não vai fazer a crítica direta e aberta ao novo teto de gastos. Eu entendo. Tem alguns nomes na mente aqui quando eu falo isso. Mas não, é isso aí, mano. Eu concordo 100% com o Jones. Inclusive, esses últimos dias estamos concordando muito, hein, Jones? Cara, isso eu concordo demais, mano. Porra, velho, é só a CLT que tá no jogo. Mano, é só ficar quieto, bicho. Só ficar quieto. Todo mundo sabe sua opinião já, mano. Você já tá mocó da internet dando sua opinião. Pô, o jogo virou, pô, o seu trampo não vai azaralhar? É melhor ser cobrado porque você tá quieto do que, mano, passar de meteção de louco. Tá ligado? Eu entendo, é uma escolha. Você acha que nesse momento você pode contribuir mais trabalhando lá dentro, isso significa você perder sua liberdade de fazer o debate, a disputa pública, tranquilo. Sem segredo, jamais, sem novidade. Eu vou criminalizar o trabalho de alguém, viu? Jamais. Agora, outra coisa é você vir a público, fazer defesa. E depois, quando sua defesa, que já não se sustenta, cai, você fica calado, que é o caso do André Roncalha. Então, esse é o problema do keynesianismo. O keynesianismo... Para, Jones. Aí você quer colocar o suco ideológico no rolê. Canalice tem a ver com o quê? Com keynesianismo, mano. Para. Canalice é canalice, porra. Tem um diagnóstico muito bom, setorial, dos problemas, mas na hora de pensar política, na hora de pensar estratégia, ele não tem resposta para nada, ele fica devaneando. Não, isso aí é comunismo, né? Isso aí é comunismo, não tem um plano pro Brasil, não tem um programa. Vou começar por outro. Vocês não assumem nem que a gente quer pra fazer uma revolução violenta. Vocês não assumem nem isso. Nem isso vocês assumem. Vocês sabem que tem que ser violento. Mas nem isso vocês assumem. Fingindo que vai ter industrialização com o novo teto de gastos. O André Roncalha sabe, e qualquer economista keynesiano sabe, que falar industrialização sem, por exemplo, um item básico, sem um financiamento permanente
crescente de longo prazo para ciência e tecnologia é um delírio. Tem financiamento crescente e permanente de longo prazo para ciência e tecnologia com esse novo teto de gastos? Não. Por aí, não. Acabou! Vai ter uma política industrial aqui, outra ali, vai ser um setor ali. O Jones argumenta honestamente, o problema é sempre a conclusão. Dá ruim sempre. Mas quando acabar o governo Lula nos próximos 4 anos, tudo constante, mantendo essa política, a gente não vai ser um país industrializado. Inclusive, é capaz, bem provável, inclusive, que o peso... A teoria keynesiana subsidia o pensamento econômico do Ciro. Mas na política, Ciro é marxista, Jones. Para com isso. Boa noite, Sara, pra você também. Como é que você tá? Tudo bem, minha jovem amiga? Da indústria no PIB nacional seja menor. Ele sabe disso. Percebe? Então eu acho que a gente tem que fazer um debate sim, chama responsabilidade, porra. Porque a nota que eu tô dizendo, se em 2026, eu espero que não aconteça, viu, gente? Presta atenção, não sou do quanto pior melhor, não. Mas se em 2026, por exemplo, a extrema-direita, ou alguém de direita clássica, volta a ganhar o governo federal, aí vai voltar. Não existe risco de dívida PIB, verdade. Tem que expandir o gasto público, o gasto público é muito inferior, tem que fazer uma política de conteúdo nacional mais ousada, e aí tem que ir pra cima do Banco Central. Sempre tipo... Verdade. Para além das conveniências, para além de ficar bem com quem tá no governo... Carguismo disso, Jones. De manter ali um trânsito com o governo, cadê o compromisso com o país? Não tem. E aí eu faço um debate mesmo. Não tem. Sabe, tipo, com o André Roncalha, cadê o artigo, André? Eu errei. Em que você diz, o que eu apontei como elemento positivo do novo teto de gastos, caiu. Caiu. Com exceção do crescimento real, de no mínimo 0,6%. Mas todo o resto basicamente caiu. E aí eu... Palavra duras. Esse é o cara que chamou o Ciro de fascista? Não, gente. O Jones Manuel nunca chamou o Ciro de fascista, gente. Quem é que fica falando que o Ciro é neonazista e coisa e tal? É o Ian Neves, lá é aquela tropa lá. É isso. Tem nada a ver com o Jones, mano. Errei, e agora o projeto não é mais bom. E aí, o que é que se faz? O que é que se apresenta? O que é que se debate? Palavras duras. Vai ficar calado. Vai ficar calado. Vai fazer feito boa parte. Eu peguei o André Roncalha, inclusive, como exemplo, que o André Roncalha é um cara, professor universitário, tá ali em São Paulo, é um cara que não vai sofrer pressão na rua, nem nada, então é uma figura que tem uma proteção. Então, acho que pode... Burguês safado? Tô chamando de burguês safado. Servir como sparring para esse debate, mas com várias figuras que fizeram um elogio inicial e agora... Não precisa de compromisso do André com o país, não. Só ser coerente ou ficar calado para não falar merda. É total. Estão caladas sobre a inclusão. O Júnior já chamou o Ciro de boçal bullying. Nunca vi, Francisco. Percebe? Então acho que a gente tem que fazer esse debate, a gente tem que fazer essa cobrança, a gente tem que fazer esse questionamento. Claro, educado, não é pra xingar ninguém, não é pra falar da mãe, não é pra falar palavrão, mas tem que cobrar a responsabilidade. Palavrãozinho é bom, pô. Palavrão. O pessoal tem um corpo fechado com palavrão, né? Pô, palavrão é um instrumento da retórica. Instrumento da retórica. Tem que ser usado. Pô. Instrumento fantástico, inclusive, da retórica. Tem que usar. Né? Tem que usar, pô. Como é que você vai fazer uma dinâmica? Eu sou um artista, Jones. Eu tenho que fazer minha dinâmica, entendeu? Eu tô muito puto, sai o palavrão, entendeu? Quanto mais suave, tá só assim, dando risada igual agora, entendeu? Tem que cobrar o debate, tem que cobrar a reflexão. Porque se a gente quer mudar o país, uma das premissas é a firmeza de ideias. Sem firmeza de ideias, sem princípio, a gente não vai pra canto nenhum. Isso, sabe? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de... Tá bom. Vou curtir esse vídeo aí, hein, Jones. Vou curtir esse vídeo aqui. Pô, esse vídeo aqui merece. Gostei. Tamir e Jones concordando até na cor da roupa. É verdade, né? Tinha um tomzinho ali igual, né? Do amarelo. Verdade. Tá aí. Tá aí o corte, hein? Tá aí o corte.